Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre o Exército dos Mortos. Estes fantasmas que nos filmes vão junto de Aragorn, Gimli e Legolas até Minas Tirith e decidem a batalha. Se você apenas assistiu aos filmes e gostaria de saber um pouco mais de onde esses fantasmas surgiram, ou se você leu os livros, mas gostaria de relembrar algumas coisas, vamos falar sobre isso neste vídeo. 3 coisas que você talvez ainda não saiba sobre o Exército dos Mortos. 1. Quem eram esses caras em vida? Na Terra-média, podemos subdividir a raça dos homens em 2 classes menores. Lá atrás, o primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, mestre de Sauron, entrou em guerra contra os Valar, uma espécie de arcanjos da Terra-média. Os homens que ajudaram os Elfos e os Valar se tornaram os Númenóreanos, foram abençoados pelos Valar, ganharam a Ilha de Númenor e algumas outras coisas como recompensa pelos serviços prestados. Posteriormente, os Númenóreanos que se mudaram da ilha para o continente Terra-média passaram a se chamar Dúnedain, que significa Homens do Oeste, e faz referência à sua origem. Eles não se chamam mais Númenóreanos porque Númenor não existe mais. Os que auxiliaram Morgoth ou simplesmente se mantiveram neutros são os humanos comuns. Portanto, a raça dos homens se subdivide entre os Homens do Oeste, também chamados de Dúnedain, ou Homens Comuns. Foram os Dúnedain, descendentes de Númenor, que fundaram os 2 reinos de Gondor no sul e Arnor no norte. Um cara chamado Elendil, para ser mais exato, pai do famoso Isildur. Agora chegamos nos fantasmas, ou melhor, nos homens que se tornariam os fantasmas. Eles não são Homens do Oeste. São homens comuns que não ajudaram contra Morgoth. Esses homens, que se tornariam os fantasmas, são de uma tribo que morava na região das Montanhas Brancas, região que fica entre Gondor e Rohan, como vocês estão vendo no mapa agora. Eles já estavam na região antes dos Homens do Oeste chegar e fundar Gondor e Arnor. Porém, quando o reino de Gondor foi fundado, eles viram o potencial, a riqueza e o porte físico dos Homens do Oeste e quiseram se tornar aliados de Gondor e se aproveitar da força e da prosperidade deles. Isildur disse que os tomaria como aliados, faria comércio com eles e eles teriam todos os demais benefícios, desde que eles fizessem um juramento. Um juramento que lutariam por Gondor caso fossem convocados em tempos de necessidade. Eles aceitaram e selaram a aliança realizando o juramento. Porém, quando chegou o tempo de enfrentar Sauron, eles ficaram com medo. Eles acreditavam que, de jeito nenhum, homens e elfos teriam chance contra uma espécie de divindade como Sauron. Pior ainda, passaram a adorar Sauron como uma espécie de entidade. Resolveram, portanto, cometer os mesmos erros que seus ancestrais cometeram na Guerra dos Valar contra Morgoth, e se acovardaram. E, enquanto os exércitos dos homens e elfos marchavam para enfrentar Sauron na Guerra da Última Aliança, eles preferiram fugir e se esconder. A quebra de juramento, obviamente, provocou a ira de Isildur, que os amaldiçoou proferindo as seguintes palavras ao rei deles: Tu serás o último rei, e, se o Oeste se mostrar mais forte que teu mestre negro, esta maldição eu lanço sobre ti e teu povo, jamais descansar enquanto o juramento não for cumprido, pois esta guerra perdurará por incontáveis anos, e vós sereis chamados mais uma vez antes do fim. Fecha aspas. E o nível de covardia desses caras não era brincadeira. Primeiro, eles traíram Gondor e ganharam o apelido de Quebradores de Juramento, e levaram essa maldição na cara. E depois, de certo modo, também traíram Sauron, porque não tiveram coragem de enfrentar Isildur, abre aspas para o retorno do rei. E eles fugiram diante da ira de Isildur, e não ousaram avançar para lutar a favor de Sauron. Esconderam-se em lugares secretos nas montanhas, e não tiveram contato com outros homens. E lentamente foram se extinguindo nas colinas desoladas. Fecha aspas. Lá, eles definharam e se tornaram os fantasmas que vemos nos filmes. 2. A diferença entre o Exército dos Mortos dos filmes e dos livros. Existem algumas diferenças interessantes entre os filmes e os livros de todo esse arco envolvendo os fantasmas.
A diferença mais conhecida é que no livro, os fantasmas não chegam a ir até Minas Tirith, como vemos nos filmes. Eles são dispensados por Aragorn antes, mas nos livros a participação deles ainda é essencial, muito importante. Nos livros, grande parte do exército de Gondor estava na costa para enfrentar os corsários a serviço de Mordor, que vinham de barco. Os fantasmas ajudaram a derrotar justamente os corsários, liberando assim os soldados de Gondor a retornarem para Minas Tirith, sob o comando de Aragorn e liquidar a batalha. Mas, como eu mencionei, essa é apenas a diferença mais conhecida. Uma diferença menos conhecida, mas bem impressionante, é que nos filmes eles claramente afetam o mundo físico com suas armas. Matam soldados, derrubam olifantes, estripam orcs. Já nos livros, a única arma utilizada por eles é o medo. Eles assustam os marinheiros inimigos dos barcos que preferem pular no mar e morrer afogados do que ficar e enfrentar a assombração. Legolas diz ter dúvidas se eles sequer conseguiriam ferir alguém fisicamente, embora não precisassem disso, pois eles resolveram a questão apenas utilizando o terror. Abre aspas para Legolas no livro O Retorno do Rei. Aragorn parou e gritou numa voz forte: "Venham agora!" E de repente, o exército da sombra, que ficara na retaguarda, no momento crucial avançou, como uma onda cinzenta, varrendo tudo que encontrava pela frente. Ouvi gritos fracos e toques indistintos de cornetas e o sussurro de incontáveis vozes distantes. Era como o eco de alguma batalha esquecida dos anos escuros de outrora. Espadas pálidas apareceram, mas não sei se as lâminas ainda mordiam, pois os mortos não precisavam de outra arma além do medo. Ninguém lhes ofereceu resistência. Tomaram todos os navios que estavam alinhados para a batalha. E depois passaram sobre as águas para aqueles que estavam ancorados. Todos os marinheiros foram dominados por uma loucura de terror e saltaram para a água, exceto os escravos acorrentados aos remos. Avançamos impávidos em meio aos nossos inimigos em fuga, varrendo-os como folhas, até chegarmos à margem. E então Aragorn designou para cada um dos navios que restavam um dos Dúnedain, que consolaram os escravos que estavam a bordo, ordenando-lhes que afastassem o medo e se considerassem livres. Antes do final do dia escuro, não restava ninguém do exército inimigo para nos oferecer resistência. Todos estavam afogados ou então fugindo para o sul, na esperança de atingirem suas próprias terras a pé. Fecha aspas. Então, tudo aqui indica que os fantasmas levaram os inimigos ao pânico, e enquanto eles fugiam, os soldados físicos os aniquilaram. Percebam que os escravos que estavam a bordo, acorrentados aos remos e a serviço do inimigo, não foram mortos. Apenas sofreram o mesmo pânico dos demais, porém foram acalmados por um dos Dúnedain posteriormente. Pelo que a gente acabou de ler aqui, portanto, os fantasmas dos livros não feriram os soldados inimigos fisicamente, somente mentalmente. 3. Poderia Aragorn ter pedido ajuda aos exércitos dos mortos para invadir Mordor e terminar a guerra? Release us. Bad idea. Very handy in a tight spot, these lads, despite the fact they're dead. You gave us your word. Após derrotarem os corsários e liberar a costa, Aragorn cumpre sua palavra e concede o descanso ao exército dos mortos. Abre aspas novamente para Legolas no Retorno do Rei. Aragorn dirigiu-se numa voz alta aos homens mortos, dizendo: "Escutem agora as palavras do herdeiro de Isildur. O juramento que vocês fizeram está cumprido. Partam então, e não voltem a perturbar os vales de novo. Vão e fiquem em paz." Então, o Rei dos Mortos apresentou à frente do exército, quebrou sua lança e a jogou no chão. Depois, fez uma grande reverência e virou-se. Rapidamente, todo o exército cinzento se retirou e desapareceu como uma névoa que é varrida por um vento repentino. Tive a impressão de ter acordado de um sonho. Fecha aspas. Daí uma perguntinha clássica de quem apenas assistiu aos filmes costuma ser: poxa, legal a atitude de Aragorn, mas será que ele não poderia ter pedido a ajuda dos fantasmas para invadir o Portão Negro, dizimar Mordor e terminar logo a guerra? Bem, temos duas respostas para isso. A primeira é que, como nós acabamos de ver, nos livros eles não infligem dano físico, como nos filmes.
E com certeza no interior de Mordor, o controle mental exercido por Sauron seria maior do que a dos fantasmas. A diferença de poder chega a ser incomparável. Mas, para deixar a discussão mais interessante, vamos considerar os fantasmas dos filmes, que conseguem infligir dano e derrubar o Olifante. Vamos imaginar que Aragorn pedisse aos fantasmas isso. Sabemos que ele não faria isso, pois Aragorn é um homem de palavra, mas vamos imaginar que ele pedisse. Vocês se lembram qual foi o título que Sauron assumiu quando estava instalado na fortaleza de Dol Guldur? There is something at work beyond the evil of Smaug. Something far more powerful. They speak of a necromancer living in Dol Guldur, a sorcerer who can summon the dead. Isso mesmo, um necromante. Não devemos esquecer que, antes de mais nada, Sauron é um feiticeiro. Para piorar, um feiticeiro necromante. Necromante é, por definição, um feiticeiro especializado em assuntos envolvendo mortos e fantasmas. No universo de fantasia, podemos dividir os feiticeiros em 3 classes majoritárias. Os feiticeiros da Escola da Destruição, que concentram suas habilidades na manipulação de elementos como fogo, gelo, eletricidade, para causar dano direto ao oponente. Os feiticeiros da Escola da Ilusão, que concentram suas habilidades na manipulação do inimigo, o levando a acreditar que a realidade é diferente daquilo que realmente é. E os necromantes, que possuem suas habilidades especializadas justamente na conexão e manipulação dos mortos. Sauron é um necromante. Lembram das criaturas tumulares? Elas são seres bastante similares ao Exército dos Mortos. Sabe sob o comando de quem elas estão? O Rei Bruxo. E o Rei Bruxo é um mero aprendiz de Sauron. Falando no Rei Bruxo, acredito que todos nós concordamos que o Rei Bruxo é um ser bem poderoso, certo? Pois bem, Sauron roubou o livre-arbítrio do Rei Bruxo, arrancou todos os seus desejos por poder, riqueza, influência e o transformou em um lacaio sem vontade própria. Este é o nível de poder e de controle mental de Sauron. Agora me respondam, meus amigos, vocês acham que seria mesmo uma boa ideia enviar um exército de homens mortos na direção de um feiticeiro necromante desse nível de poder? Possivelmente o efeito seria justamente o oposto ao desejado, e Sauron iria incorporar os fantasmas a seu exército. Seria um verdadeiro desastre. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.